Donald Trump toma posse como novo presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira. E você vai ver ainda. Após 2 tentativas de assassinato contra republicano durante a campanha, 25 mil policiais, drones e quilômetros de barreira fazem parte do esquema de segurança. E ainda, os possíveis impactos no Brasil com o novo governo Trump. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. 11 horas e 34 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit Edição Manhã. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias. E olha, a gente começa com um destaque do dia, porque, é claro, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará posse para um segundo mandato em Washington nesta segunda-feira, sob um fortíssimo esquema de segurança. A cerimônia marca o retorno político do republicano ao poder depois de 4 anos da administração de Joe Biden. Vamos ver. Donald Trump retorna à Casa Branca na segunda-feira. Às 12 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos, 14 horas em Brasília, o republicano de 78 anos se tornará oficialmente o 47º presidente americano, sucedendo o democrata Joe Biden. A agenda oficial começará com uma cerimônia religiosa e terminará com um baile à noite. A posse oficial acontecerá dentro do Capitólio e não nos degraus, como é tradicional, devido às temperaturas congelantes previstas na capital americana. As medidas de segurança serão excepcionais após 2 tentativas de assassinato contra o republicano durante a campanha. Serão 48 quilômetros de barreiras, drones e 25 mil policiais mobilizados. Para seu segundo mandato, Trump terá uma estreita maioria no Congresso. A Suprema Corte está ancorada à direita. O magnata também escolheu ministros e conselheiros com base em sua lealdade. Além disso, sua influência sobre seu partido republicano é imensa. De acordo com uma pesquisa da CNN, 56% dos americanos acreditam que este novo mandato será bem-sucedido. Em declarações à NBC News no sábado, Trump indicou que imediatamente após a posse, assinará um número recorde de decretos presidenciais, provavelmente para desfazer algumas das políticas promovidas por Biden. O bilionário prometeu deportações em massa de imigrantes ilegais, mais tarifas, perdões para seus apoiadores condenados pelo ataque ao Capitólio e medidas contra pessoas trans. Donald Trump volta à Casa Branca mais forte, com processos judiciais anulados e uma vitória expressiva nas urnas nas eleições americanas de novembro contra a democrata Kamala Harris. O republicano assume com as promessas de deportação em massa de imigrantes, elevação dos impostos de importação dos produtos que entram nos Estados Unidos, principalmente os da China, e ainda a revogação de medidas de combate ao aquecimento global. Para trazer uma análise do que está por vir nos próximos 4 anos, vamos conversar agora, ao vivo, com o colunista e analista político Eric Wilson. Eric, bom dia para você, bem-vindo como sempre. Bom dia, Tabata, tudo bem? Tudo certo. Bom, a gente tem acompanhado desde o comecinho, né, a movimentação em Washington, muitas pessoas, apoiadores que chegaram bem cedinho, enfrentando um clima bem severo, né, um frio bem intenso aí nos Estados Unidos. Trump, ele volta ao poder com apoio, Eric, das Big Techs, como X, Meta, Google, mais ainda com controle do Congresso, maioria conservadora na Suprema Corte. Já na posse, o republicano ele vai assinar de uma só vez, né, dezenas de ordens executivas direcionadas às políticas antimigratórias, que era uma promessa dele de campanha. E cerca de 11 milhões de pessoas vivem em situação irregular nos Estados Unidos, a gente já falou disso aqui, entre eles os brasileiros. Só que, Eric, alguns especialistas condenam essa medida como um ataque aos direitos humanos. Na sua análise, essa política antimigratória, ela deve vingar mesmo? Ou Trump pode encontrar algum empecilho jurídico pelo caminho? Olha, hoje o Trump está entrando com muita força, como você citou, né? Ele, como o clipe estava dizendo, ele entra com total apoio do Congresso. Ele tem um Corte Suprema que está a favor dele.
ele tem um apoio assim do público. Na verdade, o Trump está entrando com uma taxa de aprovação de 48%, que é a taxa de aprovação mais alta que ele já teve em toda a vida política dele. Então, quer dizer, ele está entrando o mais forte possível, né? Então, quer dizer, ele vai tentar aproveitar desses primeiros 100 dias. A gente sempre aqui nos Estados Unidos sempre olha para os primeiros 100 dias de um novo mandato como um tempo em que a gente chama esse período de lua de mel, uma nova presidência. Então, ele tem 100 dias para fazer assim, as coisas que ele quer fazer. Então, hoje, inclusive, ele vai aproveitar para poder emitir uma série de ordens executivas, né? E algumas dessas ordens executivas, como você falou, vão tratar justamente dessa questão de imigração, né? Acho que a ordem executiva que está criando mais polêmica aqui nos Estados Unidos é a questão de deportação dos imigrantes ilegais que estão aqui nos Estados Unidos, né? Mas isso vai ser benefício, né? A gente estima que tem na ordem de talvez mais de 20 milhões de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele obviamente, primeiramente, vai tentar atacar aqueles que estão aqui e cometeram crimes, né? Mas isso também vai ter vai criar uma certa polêmica, porque isso vai separar naturalmente pais e mães dos filhos, como fizeram assim 6, 7 anos atrás, né? Ele vai com certeza emitir uma ordem executiva sobre a questão da construção do muro fronteiriço. Ele vai designar os cartéis, sobretudo os cartéis mexicanos e venezuelanos que operam aqui como grupos terroristas. Ele, como eu disse, a questão da deportação em massa, ele vai focar primeiramente na cidade de Chicago. Isso não é uma decisão à toa. Ele decidiu assim atacar Chicago porque ele prevê que o prefeito de Chicago vai tentar fazer algumas coisas para criar obstáculos para essa deportação, e ele acha que vai ganhar vantagem política em fazer isso, porque assim vai ver uma cidade que está muito reticente, muito resistente, vamos dizer, a esse tipo de medida. E uma das coisas que eu acho que muitos brasileiros vão também se interessar é a questão uma ordem executiva sobre o fim da cidadania por nascimento. Você sabe, aqui nos Estados Unidos, se você nasce aqui nos Estados Unidos, seja migrante, seja turista, você tem direito de ser americano. E ele vai tentar desafiar a Constituição americana, porque a 14ª emenda da nossa Constituição já possibilita que qualquer ser humano que nasce em solo americano já é americano, e ele quer acabar com isso. E acho que tem muita gente que vem aqui, sobretudo imigrantes ilegais, que vêm para os Estados Unidos justamente para dar luz aqui em solo americano, para estender a cidadania americana para os filhos. Então ele quer acabar com isso, mas isso vai criar, de certa forma, um primeiro desafio para a Corte Suprema, que apoia ele, mas ao mesmo tempo isso vai totalmente em contra da Constituição americana, né? Então, quer dizer, só na parte que você falou de imigração, vai ter uma série de mudanças hoje, vai ter muita coisa que a gente vai ter que analisar nos próximos dias, porque ele estava dizendo ontem que alguém tinha sugerido, por que você não faz uma medida hoje, mais uma medida daqui a 2 dias, e assim, estender? Ele falou, não, eu quero já emitir, assim, muita gente está especulando que talvez até 50 ordens executivas hoje. Então vai ser, assim, muita notícia para engolir e analisar nos próximos 24 horas. O Eric, o Wall Street Journal, ele afirmou que Trump vai declarar estado de emergência na fronteira com o México. Se isso acontecer de fato, o que significa na prática? Número 1, isso vai permitir a mobilização de recursos adicionais, incluindo o envio de tropas americanas para reforçar a segurança. Isso significa que pode tomar umas certas medidas de até fechar a fronteira por um tempo indeterminado. Significa que vão destinar recursos para a construção desse muro fronteiriço. Como eu disse antes, a designação dos cartéis mexicanos como grupos terroristas, que isso desencadeia uma série de mudanças em termos de como que os recursos do governo americano são mobilizados para enfrentar o terrorismo. Isso vai possibilitar uma gestão mais agressiva em termos de
capturar e processar desses cartéis que estão aqui nas cadeias nos Estados Unidos. Isso permite, inclusive, tratar um membro de um gangue mexicano, por exemplo, que está numa cadeia, vamos dizer, Los Angeles, tratar ele que nem um grupo do ISIS ou do Al-Qaeda. E isso possibilita uma série de medidas que não existem quando o grupo não é designado como terrorista. Eric, se por um lado apoiadores estão felizes, né, com o dia de hoje, por outro, instituições, ONGs, entidades, líderes mundiais acompanham o dia de hoje com uma certa atenção. E aí eu quero dizer o seguinte, com relação ao clima, né? Trump, ele é um negacionista de crise climática declarado, considera o assunto uma fraude. Ele deve retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, assim como já fez no primeiro mandato? Ainda não se sabe exatamente como que ele vai tratar desses tratados internacionais que já existem, né? Ele tentou sair do Acordo de Paris. Como você sabe, ele queria cancelar o acordo que foi feito assim com o Irã. Não se sabe ainda como ele vai tratar desses acordos grandes internacionais. Inclusive, a própria OTAN está preocupado, né? Porque é um pacto de segurança que existe desde a Segunda Guerra Mundial, praticamente. Então, quer dizer, e muitos líderes da Europa estão preocupados em como que ele vai tratar desse acordo de segurança. Evidentemente, em termos de ambiente, uma das coisas que se planeja ver, inclusive hoje, vai ser uma expansão de produção de combustíveis fósseis, né? Ou seja, ele está muito a favor da independência energética dos Estados Unidos. Ele acha que o governo do Biden e, de fato, muitos governos no passado protegeram demais as terras que são ricas em petróleo, e ele quer assim, expandir a possibilidade das grandes petrolíferas americanas a explorar petróleo em solo americano para tentar depender menos do Oriente Médio. Isso é uma grande prioridade dele. Então, a gente acha que hoje o Trump pretende autorizar assim, maior exploração de hidrocarbonatos. E então, a gente vai ver que os ambientalistas não vão estar muito felizes, ou seja, nos próximos dias, porque realmente o Trump está tentando alavancar a economia americana. Ele tem que lidar com uma inflação perene que existe aqui há algum tempo, desde praticamente a pandemia. E ele acha que uma das maneiras de tentar fazer isso é de criar mais fontes de petróleo, que é uma das coisas que inflaciona muito os preços aqui nos Estados Unidos. Uhum. Agora, com relação ao comércio, Eric, os Estados Unidos, eles são o segundo maior destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Só que Trump prometeu aumentar em 10 pontos percentuais as tarifas de exportação. E aí, com isso, o acesso de produtos brasileiros no mercado americano deve ser dificultado? Olha, eu acho que ele falou muito sobre esse tipo de coisa durante a campanha, mas eu acho que, ao final das contas, ele não vai colocar tarifas, como dizer, horizontais sobre certos países. Eu acho que vai ser tarifas assim, designadas, muito focadas sobre certas indústrias, ou seja, ele vai tentar proteger certas indústrias. No caso do Brasil, eu acho que isso pode afetar a produção agrícola, a exportação agrícola brasileira, porque, por exemplo, uma das coisas que ele quer proteger muito é a produção agrícola americana, né? Mas em termos de outros produtos brasileiros onde assim, os Estados Unidos ou não produz ou produz com muito déficit, não deve fazer isso. Ele entende, apesar da retórica dele que aconteceu durante a campanha, ele entende, e os assessores dele com certeza entendem, que uma tarifa de 10% global, isso só vai criar muitos problemas para a economia dos Estados Unidos e da economia internacional. Então, quer dizer, eu acho que ele vai ser mais agressivo em usar tarifas, mas assim, vai ser sempre com um viés mais para focar numa certa indústria, proteger alguma indústria americana, e não justamente assim para penalizar um país como o Brasil como um todo. Com relação à China, né? A gente falou sobre o Brasil, agora com relação à China, entre as promessas de Trump é a taxação de 60% dos produtos chineses. Como que isso pode impactar o país, a relação entre eles, Eric?
Não, de novo, isso não vai acontecer. Ou seja, hoje em dia as economias dos Estados Unidos e da China são totalmente intercalados, ou seja, não tem como separar uma coisa da outra. Ou seja, então, quer dizer, de novo, isso era uma retórica que soava bem durante a campanha, mas hoje, agora que ele está tomando realmente posse, ele vai começar a ver exatamente como é que ele vai tratar a China. Por exemplo, uma indicação de que, ou seja, essa retórica da campanha não vai ser refletida na prática, agora que está na Casa Branca, é a ação que ele tomou ontem com relação a TikTok, né? O Congresso americano e o presidente Joe Biden tinham assinado uma lei que ia basicamente banir o TikTok. De fato, todos os americanos viram a sábado à noite que o TikTok começou a desaparecer, deixou de funcionar basicamente do telefone. E, assim, poucas horas depois, o Trump já emitiu uma nota dizendo que ele ia reverter isso já a partir da segunda-feira, a partir de hoje, né, quando ele toma posse. Então, quer dizer, e TikTok, né, a razão pela qual que o TikTok estava nas miras do Congresso americano era porque pertence a um grupo chamado ByteDance, que é um grupo chinês bem forte de tecnologia. E eles achavam que os chineses estavam tendo acesso aos dados de milhões e milhões de americanos, mais de 170 milhões de americanos são usuários do TikTok, mais de 60% dos adultos dos americanos com menos de 30 anos usam TikTok. Então, quer dizer, o Congresso era uma questão de segurança nacional, ou seja, por ser um grupo chinês, mas o Trump já está tomando uma abordagem um pouco diferente com relação a isso. E eu acho que essa história do TikTok indica também que a abordagem dele perante a China em diversas questões vai ser uma coisa assim, não tão óbvia, vai ser uma coisa um pouco mais de nuance. Perfeito, Eric. Vamos acompanhar, então. Muito obrigada pela entrevista, pela sua análise. Foi um prazer enorme te ouvir aqui. Até uma próxima. Até, um ótimo dia para você. E veja a seguir os possíveis impactos no Brasil com o novo governo Trump. E agora, imagens ao vivo do Capitólio nos Estados Unidos, onde vai acontecer a posse do novo presidente eleito. Neste momento, menos 4 graus, mas o frio pode ficar ainda mais intenso. O Redação Hit volta já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 53 minutos. E a posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos promete mudar a economia e impactar diretamente o Brasil. Vamos acompanhar. Donald Trump retorna à Casa Branca com um discurso protecionista, visando favorecer a atividade doméstica e limitar a concorrência estrangeira. Embora setores importantes da economia norte-americana possam se fortalecer, há uma clara pressão inflacionária. O presidente promete mudanças nas políticas de imigração, no setor de energia e nas relações comerciais da maior economia do mundo. Trump espera um aumento de produtividade das empresas, mas há o risco de aumento nos preços pela redução da mão de obra ou pelo efeito de muitas taxas contra concorrentes de fora. Com o fluxo de dinheiro voltado para lá, o dólar se valoriza frente a outras moedas. Para o Brasil, R$1 mais fraco significa inflação mais alta. Com juros elevados no exterior, o Banco Central pode precisar subir a taxa básica de juros brasileira ou mantê-la alta para evitar a saída de investidores do país. Fora isso, há mudanças importantes no comércio exterior, já que os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. E vamos acompanhar agora imagens ao vivo da posse de Donald Trump, em que autoridades locais e federais esperam cerca de 200 mil pessoas em Washington para a posse. Um número que pode incluir tanto apoiadores quanto manifestantes. Mais de 25 mil policiais e militares fazem a segurança da cerimônia. Quase 50 quilômetros de cercas foram colocadas nas ruas da capital. É a maior extensão de barreiras já instalada para uma
posse. O dia começou com uma cerimônia religiosa, seguido de um chá na Casa Branca com Joe Biden. Neste momento, às 9 horas e 55 minutos, no horário local, 11 horas e 55 aqui pelo horário de Brasília, acontecem apresentações musicais e os discursos de abertura no palco principal do evento. Logo depois, ocorrerá o juramento de Trump e o vice J.D. Vance, seguido pelo discurso inaugural. Por conta do frio extremo, com temperatura prevista de até 12 graus negativos, os discursos serão realizados dentro do Capitólio. Por isso, o evento não vai mais ocorrer nas escadarias, à vista do público na esplanada, como é tradição. O último presidente a ser empossado em ambientes fechados foi Ronald Reagan, em 1985, quando o frio também foi intenso em Washington. Após o discurso, Trump se dirige à sala do presidente, perto da Câmara do Senado, para assinar documento-chave e iniciar o seu novo mandato. E esta edição fica por aqui. Mais notícias sobre a posse de Donald Trump você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima semana para você.